Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa videoaula. Nessa videoaula a gente vai aprender algumas etapas de como instalar um controlador de domínio, certo? Para você ter um controlador de domínio, é evidente que temos que ter 2 servidores na rede ou mais, certo? Um servidor primário e um servidor secundário. O servidor primário tem a sua origem do IP 192.168.16.35, ou seja, vai ser o nosso servidor principal. E o nosso servidor secundário vai ser do IP 192.168.14.35, certo? A gente vai começar a configurar aqui o nosso primeiro servidor primário, com 8 passos, tá? A gente vai começar a revisar a configuração do IP, instalar o serviço WINS, iniciar o serviço WINS, vamos executar esse comandinho aqui, certo? Instalar o domínio, a gente vai revisar o serviço WINS, criar uma zona reversa, digitar no MS-DOS esse comandinho aqui. Lembrando que se esses passos não forem seguidos devidamente, toda a sua configuração não vai funcionar. O seu espelhamento não vai dar certo no seu Active Directory, certo, pessoal? Portanto, é necessário seguir corretamente todos esses passos aqui. Primeiro passo, a gente vai revisar a configuração do IP, desse servidorzinho aqui, ó, o 92.168.16.35, certo? Eu vou estar acessando esse servidor remotamente. Vamos lá, certo? Primeiro passo, revisar a configuração do IP. Open, propriedades, aqui. Aqui está toda a configuração do nosso servidor. A configuração do IP dele, máscara do subrede, o seu gateway. Caso o seu servidor faça uns updates no Windows, é necessário você configurar o gateway. E o nosso DNS tem que estar apontando sempre para o IP do nosso servidor primário. Certo, pessoal? Vamos lá. Guias Advanced. DNS. Aqui nesse campo, a gente vai precisar preencher o nome do nosso domínio que vai ser criado. Por exemplo, se seu nome fosse ADM Américas, você ia digitar aqui admamericas.com ou .local.com.br, que seja o que você fosse configurar no seu domínio, você teria que colocar aqui. No meu caso, vai ser admflamingo.com, certo? Configuramos ele aqui. Sem essa configuração, lembrando que não vai funcionar o nosso espelhamento. Guia WINS, cliquem aqui em ADD e vamos colocar o IP do nosso servidor. 16.35. Adicionei, dei OK, OK. Vamos fechar aqui, certo? Então, a gente acabou de revisar a nossa configuração IP. Qual é o nosso próximo passo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos instalar o serviço WINS. Lembrando, pessoal, que para instalar esse serviço WINS é necessário ter o CD do Windows em mãos, tá? Ter aqui dentro do seu computador já. Por quê? Porque quando a gente for instalar esse serviço WINS, ele vai pedir o CD do Windows, buscando alguns arquivos para proceder com a sua instalação. O meu já está aqui, no caso. Vamos instalar o serviço WINS. Vamos aqui em Start, Control Painel, Adicionar, Remover Programas. A gente vem aqui nessa aba à esquerda, Adicionar, Remover Windows Components. Vamos esperar um pouquinho. Vamos procurar por Network. Achamos aqui, habilita ele e clicamos em Detalhes. Certo, galera? Aqui a gente vai ter uma série de serviços habilitados. Só que nós vamos habilitar somente o que nós vamos usar agora, que é o WINS. Então vamos habilitar os outros. Certo? Deixamos ele habilitado. Somente ele. Damos OK. Next. Ele vai pedir o CDzinho do Windows. Vamos lá. Como o meu Windows está num diretório diferente, não está no D, então eu vou ter que clicar aqui no browser. Mas por default, geralmente, quem não tem partições dentro do computador, ele está aqui nesse diretório mesmo, D/i 386. Mas no meu caso não, meu caso está em outro diretório. Então eu vou ter que clicar aqui no browser. Achei ele. Open. OK. Acho que vai pedir de novo. Aí. Browser, Open, OK. Vamos esperar um pouquinho aqui.
Lembrando que esse serviço é necessário, tá, galera? Sem o serviço wins, a nossa zona reversa não vai fazer o espelhamento com outro servidor no Active Directory. Finish. Certo? Instalamos o nosso wins. Qual o próximo passo? Iniciar o serviço wins. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá de novo. Vamos aqui em Start, All Programs, Administrators, Wins. Clicamos nele, vamos maximizar essa janela aqui. Vamos abrir. Active Directory Registrations. Lembrando que nesse espaço não vão estar nada, porque a gente não configuramos totalmente o nosso servidor, tá? Então aqui, nessa primeira pastinha Active Registrations, a gente vai clicar com o botão direito, Display Records, Find Now. Certo? Aí, iniciamos o nosso serviço wins. Certo, pessoal? Vamos fechar aqui. Qual o nosso próximo passo? Vamos executar o comando no MS-DOS. nbtstat espaço menos RR maiúsculo. Certo, galera? Esses dois R aqui tem que ser maiúsculo. Vamos lá. Start run cmd nbtstat espaço traço RR. Certo, galera? O que esse comandinho fez? Ele forçou a inicialização do serviço wins. Certo, galera? Vamos fechar aqui. Fechamos aqui. Qual é o nosso próximo passo? A gente vai instalar no domínio. Vamos lá. Necessário ter o CD do Windows em mãos, como a gente configurou o Wins. Certo, galera? Iniciar. Run. Digitar o comando dc promo. Ok. Next. Next novamente. Como o nosso domínio ele vai ser criado pela primeira vez e é simplesmente um domínio, não faz parte de outro domínio, a gente vai clicar aqui. Domain Control Format New Domain. Next. Next novamente, marcando a primeira opção aqui em cima. Lembrando que a gente vai configurar aqui o nome do nosso domínio. Vocês estão lembrados da configuração que a gente fez aqui no IP? Vamos dar uma olhadinha de novo. Open, Propriedades, Advanced, DNS. Tem que ser esse mesmo nome aqui, galera. admflamingo.com. Se você colocasse um outro nome aqui, por exemplo, americas.com, a gente teria que configurar um domínio americas.com. Mas no meu caso é admflamingo.com. Então vamos lá. Fechamos. admflamingo.com. Next. Esperar um pouquinho porque esse processo é meio demorado.